Seja bem-vindo ao mundo marcial. O judô é uma das artes marciais mais populares e é um esporte olímpico desde 1960. Mas, apesar de estar presente em todas as partes do mundo, muitas vezes você pode ouvir pessoas usando vários termos para descrever o judô, dos quais o mais comum pode ser o judô Kodokan. Mas, você pode se perguntar, o que é o judô Kodokan e como ele difere de outras formas? Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. O judô de Kodokan é a forma original de judô criada por Jigoro Kano em 1882. Kano projetou o Kodokan para ser praticado por autodefesa, benefícios mentais e físicos e em uma forma esportiva. Ou, em outras palavras, todos os estilos de judô são reconhecidos e enraizados no judô Kodokan. A história do Kodokan Judô começa em meados do século XIX no Japão. Na época, a arte marcial mais praticada no Japão era o Jujutsu japonês. Um sistema militar brutal praticado por guerreiros samurais projetados para combate real que adota táticas de luta e golpes. Embora prático, o sistema e os métodos de ensino eram brutais e até perigosos. Se quiser saber mais sobre o Jujutsu, deixarei o link no final do vídeo. Isso foi um problema porque, durante o século XVIII, o Japão começou a se abrir para um novo mundo. A nação estava passando por grandes mudanças culturais e evoluiu para uma sociedade mais ocidentalizada. Como resultado, práticas brutais de arte marcial como o Jujutsu não eram mais populares. E uma das primeiras pessoas que viram essas mudanças foi o instrutor de Jujutsu, Jigoro Kano. Kano começou a repensar as teorias de Jujutsu, técnicas e métodos de ensino. Ele testemunhou o Jujutsu morrendo e queria salvá-lo implementando algumas mudanças. Então, ele pegou sua habilidade e experiência para modernizar a prática do Jujutsu e adaptá-la ao novo contexto social do Japão. O resultado final de seu trabalho foi uma arte marcial mais suave, acima de tudo, mais segura. Ele se livrou de todos os aspectos feios do Jujutsu, como ataques de pés e mãos, táticas sujas e uma abordagem violenta ao treinamento. Ele então adicionou novas técnicas e regras para criar uma forma muito mais segura chamada Kodokan Judô em 1882. O Kodokan é o nome da academia de judô original. O nome Kodokan se traduz em um lugar para estudar o caminho. O professor Kano estava pensando décadas à frente. Sua ideia principal era incorporar aspectos físicos e mentais da prática de artes marciais, o que permitiu que o judô fosse praticado como um esporte de combate. E, é claro, tornou-se um esporte olímpico muitos anos depois. O próprio Kano disse que o objetivo do judô é fortalecer o corpo praticando ataques e defesa, completar a personalidade treinando a mente, finalmente, dedicar-se à sociedade. Como é praticado o Kodokan Judô? O judô coloca muita ênfase na luta em pé e na execução de arremessos, rasteiras e quedas da posição em pé. Mas a forma como judokas conseguem quedas é um pequeno pedaço de ciência. Cada lance é uma mistura dos seguintes elementos: técnica, aperto forte, equilíbrio, coordenação, manipulação de peso e redirecionamento de energia. Uma vez no chão, a chave é subjugar o oponente com estrangulamentos que interrompem o fluxo de ar e sangue para o cérebro ou chaves nas articulações. O judô Kodokan também ensina o básico de golpe. No entanto, os alunos só podem lançar golpes em kata ao fazer formas e ataques pré-arranjados. Eles não têm permissão para lançar golpes em randori, prática ou competição. O currículo de aprendizagem é dividido nas 3 categorias: Nage-waza, técnicas de arremesso, Katami-waza, técnicas de luta, e Atemi-waza, técnicas de ataque. As aulas consistem em 2 elementos principais. Kata são formas pré-arranjadas. O kata tem tudo a ver com repetição, domínio da execução correta das técnicas e gravação dos movimentos na memória muscular. No judô Kodokan, existem 10 katas diferentes, cada um incluindo 10 a 20 técnicas diferentes. Randori significa treino livre ou sparring. É uma parte do treinamento onde os judokas aprendem como aplicar técnicas contra o oponente que resiste. 2 judokas irão simular uma luta de judô, e a intensidade é baseada na habilidade e experiência. Sistemas de classificação de faixas de judô Kodokan. O progresso, a compreensão e a melhoria do aluno são indicados por um sistema de classificação de faixas coloridas criado por Jigoro Kano. Os alunos são divididos em Kyu, classe Júnior, e Dan, classe Sênior, e cada classificação é apresentada com uma faixa de cor sólida diferente. Jigoro Kano foi pioneiro no sistema de classificação de faixas coloridas em 1883, baseado no popular jogo de tabuleiro chamado Go. Sua ideia principal era separar os alunos por nível de habilidade para melhorar o processo de aprendizagem.
A versão inicial tinha apenas duas cores, preto, instrutores, e branco, alunos. Com o passar dos anos, Kano adicionaria mais faixas e graduações e separaria o sistema em classificações de Kyu e Dan. Qual é a diferença entre o Kodokan Judô e o Jujutsu? O Jujutsu japonês foi um precursor do Kodokan Judô, e esses dois sistemas têm muito em comum. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de certos movimentos, como arremessos, chaves e estrangulamentos. No geral, o Judô é frequentemente visto como uma versão mais suave e segura do Jujutsu. Jujutsu é um sistema militar usado por guerreiros samurais, e suas origens escritas remontam ao século VIII. A ênfase está em eliminar o inimigo da maneira mais rápida e eficiente possível. Os alunos aprendem como golpear, agarrar e aplicar estrangulamentos e chaves dolorosas. Além disso, eles aprendem todos os meios necessários para sobreviver usando táticas sujas, mortais, para derrotar seus inimigos. Abrange métodos brutais de treinamento e, em geral, uma abordagem violenta de luta. O judô difere muito na maioria dos aspectos. A ênfase está nas técnicas de luta em pé e luta no chão, semelhantes às do Jujutsu. Mas o judô deixou de fora golpes e várias outras técnicas brutais e métodos de ensino. E é mais voltado para a competição e crescimento pessoal através da prática de artes marciais. Existe golpe no Judô Kodokan? A forma inicial de judô desenvolvida por Jigoro Kano no século XIX inclui golpes limitados. Os alunos que treinam em dojos que adotam métodos de ensino tradicionais aprendem os princípios de golpes, ou Atemi-Waza. No entanto, a maioria das escolas de judô ensina judô esportivo, o que exclui técnicas de golpes. Atemi-Waza é usado apenas em kata, formas pré-arranjadas, ou pode ser ensinado em defesa pessoal. Mas você não pode usá-lo em randori formal, sparring. Embora ensinadas na defesa pessoal, kata e às vezes usadas dentro do randori informal, as técnicas de golpe são proibidas nas regras das competições esportivas de judô. De acordo com o currículo de aprendizagem, os alunos iniciantes aprendem o esporte judô, onde não há técnicas de trocação. Isso permite que eles dominem e desenvolvam as habilidades básicas do judô sem o alto risco de lesões. Uma vez que atingissem os níveis avançados, eles começariam a adotar a arte marcial completa do judô. Golpear no judô consiste em golpes de perna e braço. Além disso, os alunos aprendem a atacar e defender usando socos, ataques de mão aberta e cotoveladas. Eles também praticam vários tipos de chutes, como circulares, chutes frontais, laterais e chutes baixos e altos. A maioria das técnicas de golpe são socos e chutes diretos que não requerem muita energia e tempo para serem executados. A ênfase não está em causar grandes danos, mas em ajudá-lo a diminuir a distância e quebrar o equilíbrio do oponente para obter uma queda. Existem finalizações no Judô Kodokan? O currículo do judô inclui lutas no chão com técnicas de finalização. O principal objetivo no chão é subjugar o adversário, o que envolve imobilizações, estrangulamentos ou chaves de articulação. Essas finalizações são semelhantes às do Jujutsu japonês e do Jiu-Jitsu brasileiro. No entanto, uma das principais diferenças é que os judokas não podem usar manivelas no pescoço. Para quem não está familiarizado, uma manivela no pescoço é uma trava articular, em vez de um estrangulamento, que atinge os tecidos moles ao longo do pescoço, como as artérias carótidas e a traqueia. Tal como acontece com todos os bloqueios de articulação, a manivela do pescoço funciona por meio de alavanca. As manivelas do pescoço são travas da coluna vertebral que visam a pequena porção da coluna, 7 vértebras, que é o pescoço. O objetivo é fazer com que uma ou mais articulações entre as vértebras vizinhas do pescoço quebrem, ou seja, forçá-la a sair do alinhamento e em uma direção para a qual não vai anatomicamente. Os judokas não passam muito tempo lutando no chão, e tanto o jiu-jitsu brasileiro quanto o jujutsu japonês são bem mais avançados nesse segmento. Isso ocorre principalmente porque as técnicas de arremesso são o aspecto mais importante do judô. Apenas um único lance bem executado dá a você um ippon, um ponto, em uma partida. Como resultado, perseguir uma finalização não é tão importante quanto em outras artes de luta. Na verdade, a luta no chão também é bastante limitada na competição. Os judokas devem permanecer ativos, pois o árbitro reiniciará a ação e os colocará de volta se não houver progresso por 5 a 10 segundos. Mas, alguns segundos não são suficientes para um judoca se posicionar e aplicar um estrangulamento ou chave de braço. Portanto, as regras estão realmente favorecendo a luta em pé e os arremessos sobre as finalizações. O Judô Kodokan é um esporte ou uma arte marcial? O judô é um esporte de combate popular e uma arte marcial projetada para ser prática na vida real.
Ao contrário de outras artes marciais, a forma esportiva do judô não tem impacto negativo na eficácia do sistema. Na verdade, os contrastes entre o judô Kodokan e o judô esportivo são insignificantes. Quer você treine judô para obter benefícios nas artes marciais ou compita em partidas e ganhe medalhas, você aprenderá as mesmas técnicas. Há apenas um leve contraste na maneira como você aborda o treinamento. A estrutura do treinamento pode ser um pouco diferente na forma esportiva, pois os alunos devem aprender a obedecer às regras. Jigoro Kano foi um homem à frente de seu tempo. Quando ele estava projetando o judô, sua ideia principal era criar uma arte marcial de autodefesa que fosse segura para treinar e que também pudesse ser praticada como esporte. Ele integrou esses dois elementos juntos, que é a principal razão pela qual as formas tradicionais e esportivas não diferem muito uma da outra. E por que o judô é visto tanto como um esporte quanto como um sistema de arte marcial? Qual é a diferença entre Kodokan Judô e Jiu-Jitsu brasileiro? Primeiro, o judô existe há muito mais tempo. Foi fundado em 1882, enquanto o jiu-jitsu brasileiro surgiu na década de 1920. Em seguida, o judô é um precursor do jiu-jitsu brasileiro, o que significa que essas duas artes marciais compartilham muitas semelhanças. Mas também existem algumas diferenças, principalmente quando se trata de ênfase e objetivos. O judô se concentra mais na luta em pé usando arremessos poderosos e luta de solo limitada. O objetivo principal é pegar o adversário e contar com técnica, força e equilíbrio para executar um arremesso poderoso para derrubá-lo no chão. Um único arremesso bem executado pode garantir uma partida na competição. O jiu-jitsu brasileiro faz o contrário, já que a luta de chão é muito mais importante. O objetivo principal é derrubar o adversário usando técnicas de grappling. Então, a chave é garantir uma posição dominante, a partir da qual você pode controlar o adversário ou finalizá-lo com estrangulamentos e chaves. Isso também significa que o jiu-jitsu inclui mais técnicas em geral, principalmente quando se trata de finalizações, fugas, dentre outras. Aprender judô é mais do que simplesmente aprender e aplicar técnicas, como arremessos, estrangulamentos ou travas. Também leva a um estado de espírito moldado por princípios de judô como máxima eficiência com o mínimo de esforço, equilíbrio entre mente e corpo, segurança e apoio mútuo para trazer prosperidade para si e para os outros. O judô também é bom para fins de autodefesa, preparando as pessoas para circunstâncias inesperadas, com resistência e habilidade para agir em defesa de si ou dos outros. É melhor ter essa capacidade e não precisar usá-la do que o contrário. Essa prontidão pode ajudar as pessoas a conhecer seus próprios pontos fortes e limitações, além de ajudá-las a desenvolver a consciência situacional, o que pode ser crítico para ajudá-las a identificar situações de risco desde o início e tomar medidas preventivas. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.